Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio. Hoje é um dia especial porque estamos fazendo a retomada de um projeto que iniciamos há 4 anos atrás, que foi o Galileu Talks. Lá naquela época, entrevistamos líderes de mercado, sejam eles líderes dentro de uma empresa ou fora de uma empresa, que trazem certo impacto aí na região. Agora, estamos indo para uma fase 2 desse podcast, que estou super animado, inclusive com novos hosts e rostos aqui, inclusive com um novo nome, tá? A ideia nossa aqui, pessoal, nesse segundo estágio desse podcast, é, primeiramente, trocar o nome de Gali Talks para Negócios do Novo Mundo. Então a gente percebeu que tem muita gente boa e dá para conversar, não só daqui da região, mas também fora dela. Então, a partir daqui, a gente vai passar por um processo de desregionalização e vamos entrevistar diversos líderes de diversas empresas, porém em um formato diferente. A ideia aqui é elencarmos um determinado tema e nos aprofundarmos nesses temas. Então, diferentemente do que fazíamos no primeiro momento, que era mergulhar na história daquele empreendedor, daquela empreendedora, agora a gente vai definir um tema e aquele empreendedor e aquela empreendedora vai dividir conosco toda a sua expertise em relação àquele assunto. Então, aqui comigo eu tenho dois grandes amigos que fizeram parte da história da construção desse podcast, mesmo no momento um, e agora nada mais justo do que tê-los aqui conosco nesse momento 2 também. Então, tenho aqui do meu lado o Carlos Eduardo Angelelli e também o João Pedro Lourenção, ou João Paulo. Pode errar, hein, velho. Não pode errar. Vou começar aqui pelo João Paulo, tá, galera? Brincadeiras à parte, o nome dele é João Pedro, tá, pessoal? João Pedro foi o nosso primeiro podcast lá atrás, né? Foi o nosso primeiro empreendedor entrevistado quando lançamos esse projeto há 3 anos atrás, e nada mais justo do que ele fazer parte desse momento de relançamento. Então, João, antes de passar também para o Carlos, né, eu queria que você contasse um pouquinho mais quem que é o João, um pouco da sua história ali nos próximos 5 minutos, né? Da onde que você nasceu, né, o que que você fez e como que você veio parar até aqui também. Boa, podia ter começado por ele, né, velho? Mais velho e tal, mais experiente, mas tem mais conteúdo. Cara, primeiro, obrigado pelo convite, né, por poder participar contigo. A gente tem muita coisa em comum em termos de sonhos e o Carlos também aqui, a mentalidade, perspectiva, eu acho que isso que nos une e a gente pode, acho que, fazer um bom conteúdo para todo mundo aqui. Bom, meu nome é João Pedro, eu tenho 29 anos, eu sou aqui de Pinhal. Hoje eu moro em Jundiaí, eu tenho uma empresa em São Paulo, que é meu principal negócio, que é uma agência focada em produção de materiais de trade marketing. Esse ano batemos mais um recorde aí de faturamento e em busca aí dos próximos anos, né, bastante crescimento, um mercado em expansão. Aqui em Pinhal eu tenho uma empresa também com um sócio, que é a Multilimp, é uma distribuidora de produtos de limpeza. E sou um apaixonado pelo empreendedorismo, apaixonado por novos negócios e estudo bastante aí conteúdo de pessoas que já fizeram, né, que estão no campo de batalha. Eu acho que esse conteúdo é muito rico. Gosto também de aprender a como não fazer, né, que às vezes a gente vê muito podcast que a pessoa conta a história, mas conta só o lado bom e uma outra historinha legal de ouvir, mas não conta os BO, né? O que está ali na trincheira, atrás atrás das telas, atrás do que pode falar. Claro, tem muita coisa também que dá umas cagadas que é delicado, né? Sim. Mas gosto muito de aprender com quem já fez. Acho que esse foi o meu principal fonte de conhecimento desde sempre, né? E vamos ver se a gente consegue contribuir, trazer mais conteúdo, menos inspiracional e mais conteúdo prático, né, do que a gente pode usar no dia a dia.
Maravilha. A gente vai falar bastante da sua expertise, João, né? Que eu acho que você teve uma visão holística na sua jornada bem interessante, né? Você teve diversos negócios. Hoje você tem o negócio de estratégias de PDV, né? E até explicar depois, um pouquinho mais na frente, o que que é o PDV para a galera, né? Por que que esse mercado está crescendo, como que ele está se desenvolvendo aqui no Brasil, algumas oportunidades também. Eu acho que é bacana a gente mergulhar um pouquinho nesse contexto depois. Mas é uma honra, cara, te ter aqui. Acho que a gente já é velho de guerra já, né? Já tem bons anos aí de relacionamento, né? Relacionamento bom, graças a Deus. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, uma baita colaboração. Só reforçando, pessoal, o João e o Carlos serão os hosts aqui também do podcast, tá? Então, é Álvaro, Carlos e o João. Então, diversos episódios ali a gente vai se alternando, mas a ideia é que eles sejam os rostos daqui também, beleza? Obrigado, João. Carlos, agora é contigo. Me fala quem que é o Carlos Eduardo, né? Onde que você nasceu, o que que você faz e, enfim, como a gente se encontrou aí nessa jornada também. Perfeito, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí do Álvaro e do João. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Eu lembro quando eu ouvi o primeiro episódio, que foi do João, inclusive, e eu achei uma história fantástica de empreendedorismo ali, de batalha ali, o tanto que você batalhou pelo seu sonho. E eu lembro de ouvir o podcast e falar, caramba, que história bacana. Eu sempre tive um pouco desse espírito empreendedor, de querer fazer acontecer, de botar a mão na massa também. Então, assim, João, compartilhando contigo, foi inspirador. Legal, Parabéns. legal. E estar aqui agora compartilhando com vocês e desenvolvendo esse projeto junto, assim, para mim, cara, é um sentimento ímpar. Eu sou o Carlos Eduardo, Carlão, Cadu, aí o que vocês preferirem, o que for mais fácil. Eu sou nascido aqui em Espírito Santo do Pinhal, eu tenho 36 anos, mas já moro em São Paulo, estou fazendo aniversário de 10 anos de casa e de empresa. Coincidentemente, eu me mudei para Jundiaí também. Então, eu estou em Jundiaí desde março desse ano, mas eu construí a minha carreira em São Paulo. Então, eu tive uma primeira experiência saindo da cidade pequena aqui de Pinhal e indo para Campinas. Acho que foi já um primeiro contato ali com uma cidade grande. Eu fui trabalhar numa indústria de acessórios automotivos. Trabalhei lá por 2, 3 anos. Depois eu fui para São Paulo. Atualmente eu trabalho na Álvares Marçal, uma consultoria financeira, uma das maiores do mundo. Eu trabalho como gerente de TI e de projetos. A gente cuida da parte da América Latina inteira, mas né, a gente trabalha em grandes corporações, desenvolve bastante negócios internos e como consultoria a gente trabalha com uma diversificação de projetos e temas diferentes. Eu me interessei muito pela essa questão de desenvolver novos negócios e conectar temas um com os outros, né? Então, uma coisa que a gente brinca lá na consultoria é que a gente troca a roda com o carro andando, né? Então, nem sempre a gente ter o conhecimento total do projeto, a gente nem sempre tem o know-how que o cliente tem, às vezes ele sabe mais do que a gente, mas a gente entra na consultoria para aprender e desenvolver. E eu acho que o empreendedorismo funciona muito dessa forma, a gente está aqui para aprender e a gente queria compartilhar aqui, né? Eu vou tentar ao máximo compartilhar o que eu puder de conhecimento com vocês, trazer um pouquinho da minha visão, da minha experiência e do que eu aprendi ao longo do curso, só incluindo, Álvaro e João. Eu também faço um MBA na Link, a Link School of Business. Estou para me formar agora em janeiro, né? Um MBA em inovação e empreendedorismo. Então acho que eu posso compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho desse conhecimento que eu aprendi lá também. Sem dúvida, Carlão e João, acho que vocês perceberam, galera, são dois perfis totalmente diferentes, inclusive com o meu, né? Não sei se eu vou tomar uns 2 minutinhos para me apresentar aqui também, né? Lembrando que talvez a pessoa que nem conheceu o Galileu, né, tá escutando esse podcast, então a ideia é que esse novo nome que a gente está batizando, que é o Negócios do Novo Mundo, ele chegue no, na maior extensão territorial possível, né? Então, vou falar um pouquinho quem que é o Álvaro, né? Aí logo em seguida a gente traz aqui para os ouvintes qual que é o tema que a gente gostaria de
discutir hoje. Esse é um primeiro episódio, um episódio de introdução. A ideia é que a gente tenha outros convidados vindo também, e essa conversa pode ser conduzida pelo Carlão, pelo João ou também pelo Álvaro, beleza? Mas eu tenho aí sou pinhalense também, nasci aqui, né? Tô com 33 anos já. Tive uma breve passagem na indústria química, trabalhei numa indústria alemã, sou formado em engenharia química pelo Mackenzie, e logo em seguida vi que aquilo lá não era muito minha praia, e depois que eu morei fora durante um ano, na minha volta para o Brasil, eu falei, poxa, eu acho que eu quero entrar em uma outra indústria. Foi quando eu entrei na indústria de mercado financeiro. Comecei trabalhando na bolsa, depois eu fui para outros bancos globais, até que a minha última experiência mesmo trabalhando para uma empresa foi trabalhar numa startup. E eu fico muito realizado na minha jornada, porque eu fui desde o muito tradicional até o muito inovador. Então, de certa forma, traz aqui um dos contextos que eu acho que a gente vai falar bastante, né, que é essa formação holística educacional, né? Então, quem está se sobrepondo hoje são os generalistas ou os especialistas, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho disso também no nosso desenrolar. E logo em seguida, quando eu saí dessa startup, eu abri um projeto chamado Galileu, né, que nada mais é do que uma escola de negócios para crianças, jovens e adultos. Hoje em dia, majoritariamente, a gente está falando de crianças, mas a gente tem aí uma intenção bem focada também no público adulto. Então, vai ser um prazer ter essa conversa com vocês e, claramente, agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Galera, vamos lá então. Vou lançar algumas perguntas, daí eu acho que é interessante escutar um pouco da opinião de vocês. A temática de hoje nada mais é do que mercado educacional e profissional do futuro. Acho que vai ser uma conversa bem interessante que eu vou trazer o que eu entendo que seria o profissional do futuro e as bases acadêmicas para isso, o João também e o Carlos também. O legal disso é que todo mundo tem sua jornada e vai ter opiniões diferentes. Aí vai do ouvinte, né, mesclar tudo isso, colocar num liquidificador e sair com uma boa lição desse bate-papo. Beleza? A primeira coisa aqui que eu quero perguntar, Carlão, acho que eu vou começar contigo, depois eu passo aqui para o João Pedro. Me fala um pouquinho da sua formação e das pessoas que você geralmente conhece, né? Você passou por aquele caminho tradicional da escola, faculdade, como que foi essa sua formação acadêmica e até onde você viu que teve conexão com o dia a dia do seu trabalho hoje? Vamos lá. Acho que até esqueci de mencionar, mas eu sou formado em engenharia de computação, eu me formei aqui em Pinhal mesmo. E eu tive uma construção de carreira bem tradicional, né? Então, eu iniciei meus estudos. Na época, minha mãe trabalhava na Casa da Agricultura aqui de Espírito Santo do Pinhal. Ela falou, pô, vai fazer... esqueci o nome. Agronomia. Minha mãe falava muito, fazer agronomia, né? Minha mãe trabalhava na Casa da Agricultura, né? Era Eu bem consigo forte, te ajudar. Era bem forte. O curso de agronomia era um dos melhores aqui eu acho que, se não me engano, chegou a ser um dos melhores particulares do Brasil. Agronomia e veterinária. Agronomia e veterinária, era um curso bem forte e eu sempre gostei muito dessa parte técnica, até dessa parte, enfim, rural ou alguma coisa desse tipo. Mas eu tinha ali um pezinho na tecnologia e falei, vou partir para engenharia, não é a mesma, mas é uma engenharia, vou fazer computação. Eu tive algumas outras experiências aí em engenharia mecânica, mas eu acabei decidindo pela computação e iniciei o curso. Chegou na metade do curso, falei, caramba, não sei se é isso que eu queria. Quando eu tinha uma parte muito teórica muito forte, a parte prática estava faltando um pouco. E aí, quando entrou a parte teórica, eu me encontrei. Eu falei, caramba, eu gostei muito e a gente começou a ter uma parte de programação muito forte. Então, eu comecei a aprender linguagem de programação, mexer com desenvolvimento direto, não tinha mais só a teoria do código. Me encontrei ali, gostei muito, até comecei a fazer alguns cursos por fora para me aprimorar. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu vi que era diferente. Então, eu precisava fazer um estágio, o estágio era obrigatório. Eu estava com um pouco de dificuldade, até porque na região aqui a gente não tem, e principalmente eu me formei em 2012, né? Então, em 2011 a gente não tinha muitas empresas aqui
que davam oportunidade para você fazer um estágio, né, numa área de desenvolvimento. Prestei um concurso público e fui estagiar na diretoria de ensino do estado de São Paulo e São João da Boa Vista. Né? Cheguei lá, tinha eu mais 2 estagiários, era completamente infraestrutura. Então, a gente montava redes, firewall, basicamente a gente botava a internet para funcionar nas escolas, né? E comecei a tomar gosto por aquilo, mas ainda não era o que era a minha área de interesse. Queria trabalhar com programação, fiz o meu estágio obrigatório, era um concurso de 2 anos, cumpri os 2 anos, o estágio terminou, e aí eu fui procurar outros empregos, e eu lembro que eu me inscrevi para uma vaga de desenvolvimento, era uma vaga em programação, nessa empresa que eu trabalhei de indústria automobilística em Campinas, de acessórios. Eles me chamaram para fazer uma entrevista, eu cheguei lá, o cara falou, olha, você se inscreveu pela vaga aqui, mas eu olhando o teu perfil e a tua bagagem, você não se encaixa para essa vaga de desenvolvimento, mas tem uma vaga de infraestrutura que funciona para você. Você não quer fazer o processo seletivo? Eu falei, vamos lá. Fiz o processo, entrei para trabalhar lá e aprendi e desenvolvi essa minha habilidade na área de infraestrutura um pouco mais dedicada do que a área de programação. E foi ali que eu entendi que talvez a minha oportunidade fosse direcionada um pouco mais para a área de infraestrutura, não só de programação. Trabalhei nessa empresa por 2, 3 anos e depois, quando eu fui para Campinas, eu fui direto para São Paulo, perdão, eu fui direto para uma vaga de infraestrutura. Então, né, concluindo aí a sua pergunta, hoje eu sou gerente de infraestrutura, desenvolvi minhas habilidades, mas se eu tiver que programar, eu não sei mais. Não lembro mais nem como se escreve uma linha de código, mas eu entendi que quando a gente, né, a parte educacional, ela vai te dar uma base, né, que é necessária, a gente precisa desenvolver, e ao mesmo tempo a gente precisa ter uma visão um pouco mais holística, um pouco mais aberta do que a gente vai, aonde a gente vai direcionar os nossos esforços e quais serão vai ser o nosso foco para o caminho que a gente vai seguir. Talvez a gente tenha que ter uma percepção para quais oportunidades aquele espaço educacional vai te abrir, e não só pelo... Eu estou tentando pensar numa palavra, mas ao decorrer da nossa vida, talvez o João possa incrementar até bem melhor do que eu nisso, mas o nosso negócio ele se transforma. A gente como pessoa, o nosso intelecto ele muda, a gente evolui como pessoa, e talvez a gente precise direcionar um pouco mais os nossos esforços e a nossa visão para uma parte que seja um pouco mais aplicada para o que faz sentido naquele momento, né? Então, entendo que eu comecei o meu estudo focado então eu tive uma oportunidade ali para uma área de agronomia, acabei decidindo um pouco mais para uma área de tecnologia, não era a área que eu estava com uma expectativa que eu fosse me desenvolver, acabei aproveitando uma outra oportunidade que eu tive de desenvolvimento que era correlata à programação, mas não tanto, e me desenvolvi e acabei, né, criando uma carreira numa área que era um pouco a parte que eu, no começo, achava que não me interessava. Não conhecia esse seu lado, tá? Talvez hoje eu nem te imagino com bota, bota e chapéu aí nesse início aí de agronomia. Eu lembro quando eu peguei o meu diploma, né? Quando eu fiz a faculdade, né? Eu falei, poxa, agora eu preciso conquistar o mundo, né? Então o mundo está fora dos muros da faculdade, na realidade, né? E a faculdade me deu uma base muito bacana. Eu já vou dividir aqui minha opinião com vocês, mas a jornada corporativa, né, profissional, realmente eu acho que trata muito sobre o, o profissional, né, a, a personalidade que aquele cara está desenvolvendo, né, as habilidades que ele vai aglomerando ao longo do tempo e a praticidade, né, que ele coloca aquilo no dia a dia. E, João, eu sei que você tem aí uma jornada diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco sua jornada e cruzasse com o dia a dia seu corporativo, né? Como que funciona aí? Como que foi esse histórico seu? Só complementando o que você falou, acho que a gente tem que, né, porra, você foi lá definir o que você ia fazer de faculdade, tinha várias opções, e aí
existe o questionamento do jovem, né, cara? O que que eu vou fazer da minha vida? Sim. Essa é a pergunta. O que que eu vou fazer da minha vida? Como é que você vai tomar uma decisão tão importante com apenas 17, 18 anos? E na minha opinião, eu acho que a gente tem que experimentar, né? Porque só vou saber se eu me dou bem naquilo se eu experimentar, se eu testar. Então, cara, jovem, ter os meus irmãos mais novos também, cara, você acha que é isso? Vai lá e faz, velho. Faz e testa, vê se é isso, depois troca um pouco. Fazendo um parênteses com a minha história, comecei a trabalhar com 14, e aí ali eu comecei a entrar no mundo dos negócios mesmo, de entender como funcionava. Eu trabalhava com meu padrasto e também conheci um pouco a área de vendas. E ali eu me comporto até hoje, claro, mas ali muito mais era como uma esponja. Então eu queria aprender tudo a todo momento com qualquer pessoa. Então eu via ele fazendo negociações e as vendas, eu ficava do lado só escutando. Ele ia fazer o controle financeiro da empresa, eu ficava do lado só vendo como que era. Enfim, depósito, ia no banco. Então eu fui aprendendo e fui experimentando. E aí, dentre outras questões, mas eu queria mais. E aí, porra, beleza, eu vou andar com minhas próprias pernas, fui fazer faculdade. Entrei ali, engenharia de produção, mas eu tenho uma dificuldade enorme de concentração em algo que não me prende a atenção no primeiro momento. Então, de vez em quando eu dou umas viajadas boas. E aí, nessas viajadas que eu às vezes encontro até a resposta do que eu preciso. Então, cara, eu tava ali na faculdade e eu já tava pensando, pô, vou ficar aqui 5 anos, para daqui 5 anos eu vou começar a testar o que eu quero testar agora. Sempre fui muito ansioso nesse ponto. Mas eu fui sempre experimentando. Então, seja conhecimento que tem que ter pro resto da vida, mas na minha jornada eu sempre fui tentando novos negócios. Então, trabalhei em loja de moto, depois eu montei um negócio que era mais focado em eventos, né, de totem para eventos. Depois eu migrei para um negócio de locação, que a receita vinha de publicidade. A pandemia me deu a rasteira, fui vender totem de álcool gel, nada a ver, mas aí onde eu montei a fábrica, e aí que eu falo da experimentação, né? Porra, eu montei uma fábrica de totem de álcool gel em uma semana. Então eu comecei a vender um negócio que eu nem tinha. E aí eu montei um negócio em uma semana, tinha 30 funcionários lá dentro, 20 funcionários lá dentro. O negócio fui comprando máquina, comentou agora, né, de trocar o pneu com o carro andando. Você vai fazendo, vai validando. Meu produto custava no começo R$300. Depois de um ano e meio, 2 anos, eu estava vendendo por 200, por 180. Então o negócio você vai aprimorando. E ali o negócio começou a cair, né? Porque o totem de álcool gel foi muito pontual. E ali eu comecei a questionar, e aí que eu entrei no mercado de ponto de venda. E até explicando o que é trade marketing, né? Porque eu falo, ninguém nunca sabe o que é. Então, basicamente, eu atendo indústrias. Então, as indústrias, elas precisam se posicionar no varejo. Então, uma Friboi da vida, ela precisa se diferenciar dos concorrentes na hora que você vai comprar sua carne no supermercado. E aí onde ela faz os materiais que a gente chama de trade marketing, né? Que é essa conexão da indústria com o varejo, que faz os materiais de comunicação no ponto de venda, desde expositores ou materiais mais simples de comunicação. E é isso que eu faço hoje, desde a elaboração da estratégia até o material em si, né? Como vai ser feito, tem N variações, né? de produto, mercado em si, supermercado, o atacado, farmácia, agropecuária, hoje eu tenho clientes de todos os nichos diferentes, né? Então, um negócio bem dinâmico. Mas eu entrei nesse mercado com a minha fábrica e a experimentação vem disso. Eu vi que eu não sou de fábrica. E foi aonde eu quebrei de novo a última vez, graças a Deus, né? Se Deus quiser também. Então, mas foi ali onde eu aprendi muito, cara, que hoje a gente senta numa reunião com o cliente, por ter toda essa bagagem de fábrica, consegue resolver o negócio na hora. Mas se não tivesse experimentado tudo isso, não traz essa bagagem para uma mesa de reunião com talvez pessoas que não têm a mesma experiência fabril, né? E aí que eu falo a experimentação. Pô, você vai definir o que você vai estudar? Vai lá e estuda e faz. Não é isso, tal, me adaptei. Beleza, troca, faz outra coisa. Mas não, ou também no meio do caminho, pô, não é isso. Não é isso mesmo? Não, então troca, não fica ali, tipo, até o fim, né? Você vai acabar perdendo tempo. Mas a vida, ela é loucura, que você está falando, porra, tá falando de
engenheiro químico, né, que entrou no mercado financeiro e hoje montou uma escola de empreendedorismo. O seu engenharia de computação tem um pouco mais de conexão, né, mas eu tenho certeza que grande parte que você usa hoje você não aprendeu na faculdade. Não, Então, sim. e outra, daqui 2 anos é outra coisa, cara, é outra vida. E acho que às vezes as pessoas ficam com um pouco desse medo de mudança, né? E, cara, até pegando um ponto, esse tempo eu tava numa premiação do meu mercado em si e eu vi pessoas lá muito antigas, de 10 anos, 15 anos, 20 anos no meu mercado, ganhando vários prêmios. E aí eu olhava assim e falava, pai, eu não sei se eu quero fazer isso daqui 2, 3, 5 anos. Eu acho que eu quero, sei lá, mudar, ter outras coisas. Então, eu tenho muito disso, cara. Enjoo, cansei, eu troco. E não tenho medo de aventurar nessas mudanças. Desses ciclos, né? Cara, foi legal você falar isso. Eu tenho, é um dos meus livros favoritos, né? Que é, em inglês ele chama Range, e aqui no Brasil ele chama Por que os generalistas se sobrepõem aos especialistas, né? E apesar do nome ele ser até um pouquinho mais enviesado, ele aborda muito o tema de experimentação antes de uma escolha especialista. Olha que curioso. Então ele traz até um exemplo muito interessante que é o do Roger Federer, né? Eu não sou jogador de tênis, mas o, ele é um dos melhores, né, de todos os tempos, o Roger. E antes dele virar tenista, cara, a família dele falou assim: Roger, você tem que experimentar todos os esportes que você tiver acesso. Então, antes dele escolher de fato o tênis para ele ser um especialista, ele experimentou judô, né? Ele experimentou basquete, até jogou bola. Então, várias modalidades de esportes foram experimentadas pelo Roger antes dele falar, putz, gostei aqui de tênis, vou ser o cara daqui, tá? E claramente ele se frustrou também no meio do caminho. Às vezes ele não era o melhor jogador de futebol, né? Que nem você falou, pô, eu quebrei, né? Às vezes não era para acontecer, assim como o Roger foi lá, viu que a praia dele não era futebol. Só que depois, com a experimentação, a tomada de decisão dele ficou num ponto de vista muito mais claro. Ele sabia o que que ele ia ser bom, pegar todos os ensinamentos dos erros, né, e de alguma forma fazer aquela decisão dele dar certo, né. Então o livro fala muito disso. E não quer dizer que o especialista ele sempre é o cara ruim da história, né? E que o generalista é sempre o melhor. Na realidade, o livro fala: seja um generalista, né? E depois passe para uma fase de especialista, mas nunca esqueça essa base, né, holística de conhecimento. Eu acho animal o livro porque ele fala exatamente isso. Então, por exemplo, hoje você vende seu produto, hoje você tem sua infraestrutura também, Carlão, mas de certa forma, vocês tiveram que buscar diversos conhecimentos fora do business, do centro do business de vocês, né? Então, isso se aplica também aqui no Galileu. Poxa, a gente vai abrir uma escola, tá, mas o que que eu preciso saber para abrir uma escola? Não é só os programas educacionais, mas é um conhecimento de financeiro, distribuição, marketing, e de alguma forma a gente precisa saber disso, né? Então acho que é um pouco do que a gente vai discutir aqui bastante, né? Essa conexão das bases acadêmicas com o profissional de hoje. E agora eu vou até provocar vocês, o que vocês entendem que seria o profissional do futuro, né? Então, a gente tem hoje um mercado de trabalho que ele já é sustentado por uma base educacional, um sistema de ensino, seja ele, vamos falar assim, um sistema de ensino acadêmico ou da vida, né, que nem o João trouxe aqui. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco, eu até vou adicionar também, como que vocês veem esse profissional, o profissional que está entrando no mercado hoje e o profissional que do futuro, né? Quais são as habilidades que esse cara precisa ter para, de certa forma, se destacar aí no dia a dia? Carlão, quer começar aí falando de bases acadêmicas e profissional do futuro? Qual que é a sua opinião sobre isso? O profissional do futuro, eu fiz muita entrevista já. A gente, né, já consultoria, a gente roda bastante gente, né? E eu já fiz muita entrevista e algumas me marcaram assim. Então você vê que os perfis de entrevistados, eles podem ser muito diferentes. E tem pessoa muito introspectiva que vai muito bem e tem pessoa muito extrovertida
que vai muito mal, porque às vezes a gente tem uma ideia ali que a entrevista você tem uma receita de bolo, né? Você senta ereto na cadeira, responde as perguntas de forma direta, e não é sempre isso que o entrevistador busca. E eu sempre busco um dinamismo no profissional quando eu vou fazer essa entrevista. Então algumas me marcaram, eu tenho um exemplo bem bacana, né? Na consultoria tem um pouco desse ritual, né, dos nomes das faculdades, né? Então qual é a faculdade que você estudou e tudo mais. Mas quando eu vou buscar o funcionário, eu acabo abrindo um pouco mais o meu leque. Eu tento provocar o entrevistado para entender qual a bagagem ele traz, quais as experiências ele trouxe, né? Eu acredito que atualmente o soft skills ele fala muito tão forte quanto o hard skills, né? E teve uma entrevista que eu fiz e a gente estava batendo um papo bacana ali. E aí eu estava provocando ali o candidato, falei, cara, me conta uma situação aí de como que você precisava, né? Enfim, que você teve um desafio, como você fez para resolver, né? Ele falou, cara, na época que eu estava fazendo a minha faculdade, o meu pai perdeu o emprego, a minha mãe não estava conseguindo emprego e eu não tinha mais como pagar o curso. Eu tentei um outro emprego, mas o emprego que eu tinha, precisava ajudar em casa, não conseguia pagar a faculdade. E a faculdade me pressionando ali, eu estava em débito, meu nome já nem estava mais na lista de chamadas. Eu falei assim, cara, eu chamei o reitor para uma reunião, falei, olha, eu preciso me formar, faltam 2 anos para me formar, o que eu posso fazer para não perder o curso? E aí o cara me propôs trabalhar para a faculdade. Ele falou, cara, então atualmente hoje eu trabalho, eu não recebo salário, tenho um emprego durante um período do dia que eu ajudo em casa, depois eu vou para a faculdade antes do curso, trabalho na faculdade, se precisar eu faço até faxina e depois eu vou para o curso. E aí eu não pago a faculdade porque eles trocaram comigo esses últimos 2 anos. E eu notei que é um profissional, cara, que tem uma flexibilidade, um profissional que procura dar o jeito para as coisas, né? E eu acredito que o profissional do futuro é o profissional flexível. É o cara que vai se adaptar, ele não vai, né, ter medo de novos desafios, ele vai procurar formas de resolver. Eu incentivo muito durante as entrevistas, né, para não ficar um monólogo, eu tento perguntar para o cara em situações específicas o que ele faria. Então eu não faço pergunta técnica direta, se acontecer A, o que você faz? Eu não quero que o cara me responda B, eu não quero que ele tenha a obrigação única de saber o que ele está... de me dar a resposta exata, mas eu quero que o que eu procuro é a forma que ele vai me entregar essa resposta. Então eu lembro que uma vez eu perguntei para o cara, eu falei, olha, se tiver uma situação assim, o que você faz? Ele falou, cara, eu vejo um vídeo aula no YouTube, se precisar, e procuro resolver. E a gente tem alguns profissionais que às vezes você fala e o cara ele trava na hora, ele não sabe o que ele responde. E a simples resposta que seria, eu pesquiso no Google. Né? Então, eu acho que o profissional do futuro é o cara que vai se adaptar às mudanças. Né? A gente passou por várias mudanças ao longo da história. O ensino é algo que começou talvez a mudar agora que a gente está abordando, mas ainda é um sistema, entre aspas, um pouco arcaico, né? Um sistema que vem lá do passado. O profissional que não se adapta à mudança e ele consegue adequar o que ele aprende que é do passado às empresas que têm um modelo de negócio diferente, é o profissional que vai sofrer no mercado de trabalho. Atualmente eu vejo assim que o profissional que ele tem sucesso é o cara que consegue adequar aquilo que ele aprendeu, né? E eu achei um ponto legal que o João trouxe, né? Ele comentou, falou, cara, o que você usa hoje, com certeza não é o que você aprendeu, né? Então eu acho que, mas eu vejo que muitos são experiências. Então eu trago uma bagagem de experiências que eu vivi, né? Então eu lembro que eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em falar em público. Até hoje eu estou melhorando isso, mas eu tinha muita dificuldade. E eu tinha um professor que forçava muito a gente a fazer apresentações. Ele dava uma tarefa, você tinha que ir lá na frente apresentar. E quando você chega no mercado de trabalho, você não tem essa escolha. Né? Hoje chega o CIO global e fala, cara, você vai apresentar numa reunião para 40 caras do global aí, vai conectar num Teams, você tem que apresentar, você não tem muita escolha. E é engraçado porque você pega essa bagagem lá do passado que parecia um negócio bobo, mas você traz para hoje, eu sei um pouco mais como eu devo falar, como me preparar,
como, né, manter uma respiração calma ali para que eu consiga falar de uma forma natural. Então eu acho que o profissional ele precisa trazer essa bagagem, né? O profissional do futuro é o cara que aproveita as experiências que ele teve, né, ao decorrer do tempo, mas que ele vai saber adequar aquilo que ele aprendeu e aplicar, transformar aquilo de uma forma que ele possa aplicar no momento da vida que ele está vivendo agora. Cara, é legal você falar isso, porque as instituições de ensino, a gente percebe um esforço para elas se adaptarem, né, ao novo mundo, vamos falar assim. Só que eu gosto da analogia do Titanic, né? Existem instituições de ensino que são tão enormes hoje em dia que fica difícil ele virar rota, né? Aí qualquer coisa que ele for colocar para se adequar a um ritmo de inovações, tecnologias que o mundo externo está já aplicando no mundo corporativo, se torna muito difícil para as instituições de ensino e custoso também, porque é a mesma coisa que você virar um Titanic. Agora, quando você vê instituições menores e mais novas, eventualmente eles já estão buscando essa esse arcabouço, né, de aprendizado que demanda de experiências que você falou, né? Eu gosto muito de um livro chamado Lifelong Learners, do Conrado. Eu falo bastante dele, né, e ele comenta um pouco sobre o aprendizado contínuo, né? Ele é pós-doc, focado nisso, e ele fala que a pessoa aprende quando ela passa por quatro coisas, né, que é conteúdo de qualidade, experiências, pessoas e rede. Então, para pensar, as instituições de ensino em si, ela tem três desses quatro, muito bem já maduras, que é conteúdo de qualidade, ah, pessoas e rede. Mas eu acho que falta um pouquinho de experiências, né, no sentido de trazer um pouquinho mais do pragmatismo. Às vezes uma base muito teórica, ela precisa ser equilibrada com o pragmatismo, ou seja, a praticidade no mercado daquilo que eles estão aprendendo. Então, de certa forma, eu acho que as instituições de ensino, pode até ser uma opinião um pouco mais forte, elas precisam se adequar, mas ao mesmo tempo saberem que são um Titanic, mas precisa se adequar rápido, né? Porque senão vai existir um desinteresse, né, de alunos de fazer uma eventual faculdade, porque não vai estar encaixando com as rotinas do dia a dia. E eu acho que algumas têm já feito esse esforço, mas, de novo, é muito difícil. Precisam trazer e trabalhar esse pragmatismo e trabalhar um pouquinho mais as experiências, né? E É porque você fica ali, né, falando das instituições de ensino, você fica ali trancado dentro de uma instituição, falando sobre um único objetivo, que teoricamente é o vestibular, e aí depois a faculdade em si, e aí quando a vida bate na porta, você vê inúmeras outras possibilidades que você olha e fala, pô, peraí, nunca ninguém me falou isso, nem sabia que isso aqui existia. Então, quando eu disse da experimentação, é realmente, até na experimentação, quanto antes melhor. Então, quanto antes ter acesso a outros tipos de conhecimento e outras possibilidades, melhor. Hoje é muito difícil porque as crianças ficam no celular tendo acesso a N possibilidades que nem sempre são muito reais, né? Porque as pessoas compartilham ali o que querem. Mas também, por outro lado, se for bem direcionado, porra, você consegue aprender muito mais coisas extremamente diferentes, né? E novas, que às vezes nós aqui a gente nem fica sabendo, né? Sim. Então, quanto antes, quando eu quis dizer experimentação é isso, quanto antes ver outros conteúdos, eu acho que o benefício é muito maior lá na frente. Com com certeza. certeza. E eu acho que a forma de consumo também, a forma do aprendizado, ele mudou muito, né? O Carlão até falou, poxa, eu vou ver no YouTube, né? Hoje, YouTube e outras plataformas, na verdade, são plataformas de intenção. Ou seja, quando você já tem intenção de procurar algo. E muita gente entende que já são plataformas educacionais. Como fazer um macarrão com molho branco para a primeira dama. Você vai procurar isso lá no YouTube, provavelmente, né? Hoje em dia tem outras plataformas também. A gente já está entrando numa era de IA, que muita gente já está procurando respostas utilizando plataformas de IA. Então,
Eu acho que as instituições de ensino, elas vão precisar, para atingir esse profissional do futuro, se adequar no sentido de pragmatismo, trazendo experiências ah, novas, holísticas, para aquele aluno, independente do curso que ele está fazendo, né? E, ao mesmo tempo, adequar a dinâmica de ensino, a dinâmica de aprendizado. Eu acho que esse que pode ser um caminho interessante para que eles formem, de fato, o profissional do futuro, né? E, João, se a gente for falar do profissional do futuro, qual que é a cesta de habilidades que você acha que hoje em dia é algo essencial, fundamental para qualquer tipo de atividade? O que você falou, Carlos, até puxando, acho que muito mais habilidades, vem o comportamento, né? Você falou quando você vai numa entrevista de emprego, a maioria contrata por habilidade, né? Pelo currículo, que teoricamente está descrito ali suas habilidades, mas na hora de demitir, demite pelo comportamento. Perfeito. É claro que é muito difícil você identificar o comportamento logo de início, né? E aí tá outro erro. Porra, quando você vai contratar, você contrata rápido, né? Porque você está com pressa, você precisa de gente. E na hora de demitir, você fica enrolando porque você não quer ficar sem aquela pessoa, porque você tem que contratar outra e tal. E na verdade, o correto é ao contrário, né? Para que você possa, no período de contratação, você identificar os comportamentos daquela pessoa. E aí os comportamentos, né, a gente estava até comentando antes de começar a gravar, você trabalhava na parte de projetos externos, né? Sim. E aí você viajava bastante, não tinha rotina e aquilo te moía, né? Você desgastava muito. E o meu é muito ao contrário. Eu gosto de não ter rotina, então eu gosto de cada hora estar no lugar, conversar com pessoa diferente, ver projeto diferente. É isso que me engaja. Mas existem momentos, né, de um gestor que você tem que ter a parte da rotina de gestão, de números e tudo mais. Então, essa é uma habilidade que não é fácil, mas você tem que fazer, porque é necessário ser feita, né? Então, você fazia tudo aquilo, não era fácil para você, mas você fazia. Sim. Então, hoje, o que tem muito como as coisas são muito fáceis, quando os profissionais começam a trabalhar com alguma coisinha, fala, puta, não, tô procurar um negócio que é mais a minha cara, um negócio que eu gosto mais. E cara, não é isso, né? Você começa fazendo aquela coisa porque tem que ser feito, ou você passa a gostar dela, ou você transforma o seu plano para começar a ir para um outro caminho. Mas essa comparação de perfis totalmente diferente, amanhã com certeza, se você tiver que passar a fazer isso, você vai fazer. Sim. Porque tem que ser feito naquele determinado momento. E talvez os profissionais de hoje passam a querer, puta, eu quero encontrar o emprego dos meus sonhos naquela hora. Então, se não for aquilo, eu não vou querer. Meu, é o que tem? Vai e faz. E aí você vai cutucando e caçando outras coisas para chegar naquilo que você quer. Que talvez o que você quer hoje, talvez nem seja o que você vai querer amanhã. Então, acho que é muito mais comportamento de se movimentar e de realmente buscar ir atrás do... Como se fosse uma sagacidade, né? Aquela fome de aprender o novo, né? E absorver coisas interessantes. Cara, eu refleti muito já sobre isso, né? Qual que é as habilidades e comportamentos do profissional do futuro, né? Tanto é que é a base do que a gente defende como filosofia de ensino. E claramente não é algo escrito em pedra, né? Mas a gente refletiu bastante e chegou num conjunto muito interessante, que o primeiro é educação financeira, então todo mundo precisa saber lidar com o dinheiro, independente da idade dele, né? Porque a gente cresce, vai ganhar dinheiro, o que a gente vai fazer com aquilo? O segundo, que eu acho muito importante, é todo profissional precisa ter uma expertise no que eu chamo de manejo de dados, né? Interpretar dados mesmo. Você não precisa ser um cientista de dados, um engenheiro de dados, mas você olhar, por exemplo, um papel que tem uma determinada informação e saber o que é importante ou não para você tomar uma decisão com base naquilo, né? Tem as habilidades comportamentais, que concordo 100%. A gente muitas vezes, e é o critério de, eu diria, 90% das empresas contratar pelo técnico, mas demitir pelo comportamental, tá?
Já aconteceu isso algumas vezes já. E, e também tem o que eu chamo, e você vai gostar muito, João, você que é um vendedor nato, né? É o que eu chamo de arquitetura de vendas. Você precisa entender como que está o ciclo de vendas hoje, independente do que você faz, né? Poxa, Carlão, como que você vai vender que você sabe muito sobre infraestrutura de TI? João, como que você vai vender para alguém que você sabe muito sobre estratégias de PDV, né, trade marketing, né? Álvaro, como que você vai vender o seu projeto educacional para as pessoas? Então, o que que era a venda eu diria até 5 anos atrás, é totalmente diferente do que é a venda hoje, os ciclos, né? Então, você entender a arquitetura é muito importante. Eu acho que, de fato, é uma habilidade do futuro. Todo mundo precisa ser vendedor no final do dia, tá? Saber aonde que o seu cliente vai ter interface com você e até onde você consegue levar ele, né, para ter um relacionamento com ele, por aí vai. Então, arquitetura de vendas, responsabilidade financeira, vou colocar aqui, manejo de dados, habilidades comportamentais. Eu acho que esses quatro em si, tem outros aqui que não estou me lembrando quais, mas são bem importantes para a gente criar esse profissional do futuro, que de certa forma é uma formação bem holística, né? O cara vai desde o criativo até um analítico, mergulhando nessas quatro esferas, né? Deixa eu pegar o gancho da venda ali, só que ele falou. O vendedor nato, né, o vendedor em si é tido como aquele cara chato, mas a habilidade da venda em si, ela permeia por qualquer tipo de profissão e por qualquer área da vida. E a venda, ela é algo que você pode aprender, né? Claro que existem pessoas que nascem com um pouco mais de facilidade, né, por N questões da criação e da vida, mas a venda em si, ela é algo treinável, é algo que você pode aprender, né? Mas assim, qualquer momento da vida você está usando a venda, né? Se você vai querer alguma coisa da patroa, você tem toda uma estratégia que você tem que fazer para tentar alcançar. A criança que quer alguma coisa dos pais, também é a mesma coisa. Se você está num emprego e você precisa vender alguma ideia, né, que alguém compre um projeto interno, no seu caso lá da consultoria, se você está desenvolvendo um projeto novo, você sabe que aquilo vai ser benéfico para a empresa, você tem que usar algumas habilidades de venda para poder fazer com que todas as pessoas comprem aquela ideia para poder executar. E claro, falando da venda em si, a venda é receita, venda é dinheiro no caixa, e no caixa da empresa e no nosso bolso, né, quanto donos ou funcionários. E se a empresa não vende, esquece, né? Acho que é o ponto principal de qualquer habilidade. Se você domina a habilidade de venda, você nunca vai passar fome. E se você sabe canalizar essa habilidade, você não vai passar por qualquer outra dificuldade na sua vida, muito pelo contrário. A prosperidade é 100% certa. Concordo 100%. E vou até puxar o gancho com o Carlão aqui, né? Lembrei de mais uma habilidade desse conjunto que eu falei aqui, mas a gente colocou educação tecnológica também como uma das principais habilidades, né, dentro desse conjunto do profissional do futuro. E como a gente está falando de tecnologia, nada melhor aí do que o Carlão, né, para falar um pouquinho disso. Eu queria, Carlão, que você adicionasse, né, o que que é o profissional do futuro em termos desse conjunto de habilidades, né, e mirar um pouquinho nessas inovações tecnológicas que estão surgindo, e eu diria num ritmo que fica difícil de acompanhar. Vou dar um exemplo. João, quando a gente gravou esse podcast há 4 anos atrás, a gente tinha um microfone numa mesa. Hoje, a gente tem microfones diferentes, TV, iluminação, então tem todo um equipamento diferente, né? E vai trazer uma qualidade melhor daquele comparado àquele primeiro podcast. Ou seja, estamos usando ferramentas novas para um mesmo objetivo que é o podcast. Elon, quero que você fala isso para a gente, né? O que que você acha que é as habilidades desse profissional do futuro cruza com os equipamentos também e como que a gente prega
essa cultura de inovação nas organizações, no nosso dia a dia, e aprende e aplica isso também. Eu acho um ponto legal que vocês dois trouxeram sobre as vendas, e eu vou fazer essa conexão com a tecnologia, né? Um cenário que acontece muito em empresa, quando eu converso com os meus amigos e eu vejo o mercado de trabalho em geral, né? A gente brinca e fala, putz, cara, como é que você vê um jabuti em cima da árvore, né? Você não sabe como é que ele chegou lá, mas alguém colocou ele lá, né? O cara tomou minha água. Tomou. Você tem a minha aqui, se tiver faltando. Foi mal, cara. Imagina. Então a gente vê um jabuti em cima da árvore e você fala, cara, ele não subiu lá sozinho, né? Então a gente, né, entre aspas, a gente vê muito profissional ruim se desenvolvendo muito bem. Por que que isso acontece? Porque ele se vende bem. Sim. Né? Então, no final do dia, quando a gente fala venda, talvez um café que você toma com um colega de trabalho no escritório é uma venda. A forma que você fala, a forma que você se porta e a ideia que você vende daquilo, a imagem que você passa. E eu conecto muito isso ao profissional do futuro em termos de tecnologia, porque a gente vinha de uma tradição de antigamente que o profissional um pouco mais sênior, né, um cara que já tinha, né, uma idade profissional e uma idade física um pouco mais avançada, a gente sempre tinha muito daquilo, pô, é o cara experiente, mas ao mesmo tempo é o cara que não domina a tecnologia. Então é o cara que geralmente chega e fala, faz isso para mim que eu não sei fazer. O meu time passa muito por isso, né? O cara que tem muito tempo de empresa e o cara chega e fala, preciso que vocês façam isso para mim. E a gente já está notando que o profissional do futuro, e quando a gente fala o profissional do futuro, tem o jovem que está entrando no mercado de trabalho, mas a gente tem também as pessoas já consolidadas no mercado de trabalho que precisam de uma transição. Às vezes elas podem sofrer um desligamento, elas querem mudar, né, fazer mudou um pouquinho a experimentação e elas querem procurar alguma coisa nova, mas o que eu vejo que o profissional do futuro é o cara que vai se adaptar, trazendo de novo a forma de adaptação. E eu gosto muito dessa parte de adaptação, né? Tem uma analogia que eu acho bacana que você nunca pode julgar o peixe pela capacidade que ele tem de subir numa árvore, né? Então tem pessoas que têm habilidades com certas ferramentas, tem pessoas que não. Mas tem pessoas que não têm habilidade com essas ferramentas, então esses profissionais mais sêniores, mas que elas buscam conhecimento para aprender. Então eu noto muito que, cara, tem muita gente sênior na empresa que dá aula de tecnologia para muita gente que é mais nova. E como o João trouxe, a molecada hoje é muito celular, muita TV, eles tiveram um contato tecnológico, até por nós aqui que temos, né, idade na casa dos 30 anos, a gente passou por essa transformação. Então a gente veio de um mundo teoricamente analógico, né, e passou por uma transformação digital, né? A gente viveu os dois mundos. A gente tem pessoa sênior que ela viveu a maior parte da vida dela no mundo analógico. Agora ela está se adaptando ao digital. E a gente tem a moçada aí um pouquinho mais nova que já nasceu no digital. Então eles têm um pouco mais de dificuldade do contato direto, a conversa, a venda. A venda deles é talvez no escrito, não é tão, né, no conversacional. E o que eu entendo que é o profissional do futuro hoje, né, pegando esse gancho para a tecnologia, é o cara que vai se adaptar. Não adianta nada eu ser do mundo digital, você comentou, tem microfone novo, tem, né, estrutura nova, câmera nova. Não adianta nada, o cara nasceu no mundo digital, ele conhece as ferramentas, se ele não sabe vender elas. Eu vou vender, tem muito cara, fornecedor que eu tenho contato, e o cara quer vender uma bazuca para dar tiro no mosquito, cara. O cara chega lá, mas eu tenho uma câmera aqui, ela faz isso, tá. Mas e como eu aplico isso para o meu negócio? Né? O porquê que o meu negócio precisa disso? Ele não sabe vender, né? E eu tenho muito profissional sênior que às vezes o cara tem a ferramenta, mas ele não sabe usar, né? Ele fica preso, né? Ele tem o conhecimento, então ele é o cara que vai chegar aqui e vai falar, mas não precisa gravar. É um podcast é só áudio, não precisa ter vídeo. Mas um microfone só aqui no meio da mesa é suficiente, né? E é o cara que não expande a visão. Então, a minha visão de tecnologia é, né, inevitavelmente falando sobre IA, profissional que não vai se adaptar, o sênior e o júnior, que consiga trazer um pouco de conceito de IA como um exemplo, mas que consiga trazer esse conceito de IA, que ele consegue aplicar nas atividades dele, né? O profissional não é que ele vai ser, na minha visão, para um outro tema, mas não é o cara que vai ser substituído pela IA, mas é o cara que vai saber usar a IA no seu dia a dia.
né? Eu vejo que esse é o profissional do futuro, ao exemplo da IA. Mas é o cara que sabe aplicar a ferramenta ao cenário que ele tem, à época que ele está vivendo. Então, o profissional sênior que vem com essa bagagem já sempre foi assim, isso, cara, não existe mais. E o cara júnior que nasceu naquilo, tem o conhecimento, mas traz sem fundamento, sem uma resolução, sem uma aplicação prática, também não funciona. Carlão, muito bom. Inclusive, já vou comentar o que você falou. Já vou pegar um pouco do gancho do João também, que eu até anotei aqui no meu caderninho, e que vai cruzar com o que você falou também, Carlão. A venda em si, tudo que você falou, João, cruzando com o que o Carlão também falou, basicamente eu entendi o seguinte: a venda ela não se sustenta com um produto ruim, né? Então você vai vender uma, duas, três vezes, você pode ser o cara mais habilidoso de vendas, né? Mas na prática, a venda ela tem que ter um, um propósito maior, que não é só a troca financeira, mas é uma construção de relacionamento. E construção de relacionamento, ele demanda qualidade de produto, cuidados, acompanhamento com aquele cliente. Às vezes é um nível de tecnologia que você entrega para ele que é fora da curva. Então, acho que um ensinamento legal que a gente teve aqui é a venda é importante, sustenta a empresa, mas também ela é sustentada por um bom produto, por uma boa entrega, por um bom relacionamento construído, né? E Carlão, quando você fala da parte de adequação, né, do profissional, que me pareceu uma teoria darwiniana, né, para pensar aqui, que é aquela coisa do a gente precisa crescer para pegar a fruta, né, que está ali na árvore, a gente precisa subir a árvore para pegar essa fruta. E eu concordo 100% contigo, né? É o uso consciente das ferramentas atuais, com o processo de experiência que o João falou, mas ao mesmo tempo a consciência de quando utilizar, como utilizar e quais são os resultados que eu espero da utilização dessa ferramenta, né? Quando a gente olha hoje a entrada de um cargo mais júnior no mundo corporativo, as barreiras estão mais altas em níveis técnicos, falando aqui, porque já é uma geração que nasceu totalmente digital, tecnológica, só que a empresa em si, ela já vai demandar que ele saiba de algumas coisas, principalmente tecnologias emergentes, né? Então, eventualmente, aquele profissional que está entrando numa empresa e que sabe zero o que significa uma IA, um manejo de dados, talvez ele não seja tão interessante para aquela empresa contratar. E se isso acontecer e se intensificar, basicamente a gente vai estar encontrando uma crise de contratação de cargos júniors, né? E as pessoas vão focar mais nos cargos seniors, que vai um pouquinho mais a nossa geração, né, dos 30 anos ali para frente, porque já são pessoas mais maduras e que conseguem ter um poder de adaptabilidade muito melhor, que a gente nasceu no analógico e fomos para o digital. Então tem que tomar muito cuidado, né, com isso ao mesmo tempo, né? É um pouquinho da minha opinião também do profissional do futuro. Vou recapitular aqui tudo que a gente falou, então, aí a gente já vai para a parte de finalização do nosso podcast. Então a gente falou das bases acadêmicas, né, que as instituições de ensino estão se esforçando de alguma forma para se adaptar, porém é a teoria do Titanic, a gente entende que elas estão um pouquinho lentas nessa virada de rota, mas o esforço ainda existe. Existe um protagonismo também de experiência daquele profissional, daquela pessoa, no sentido de provar várias coisas antes de tomar uma decisão, né? E quando a gente fala de profissional do futuro, com um conjunto de habilidades, a consciência financeira, manejo de dados, arquitetura de vendas, consciência também, uma educação tecnológica, vamos falar assim, e diversos outros assuntos que a gente abordou. Falei bastante aqui, mas eu queria que vocês dessem aí a palavrinha final de vocês para a gente já fazer a finalização desse podcast. Do meu lado, sempre gosto aí de ter esse bate-papo com vocês. Por mim, a gente ficaria horas aqui. Porque eu conheço bons profissionais, tecnicamente falando, mas que não se encaixam ou não conseguem perpetuar e prosperar no que fazem por comportamento, né?
e N tipos de comportamento, né? Desde da proatividade em fazer uma coisa, o otimismo em resolver alguma coisa. Acho que isso é a premissa básica, porque não adianta você ser um puta cara habilidoso tecnicamente num determinado assunto, mas não saber se comportar na mesa, não saber o caminho para chegar até lá. É óbvio que tem algumas profissões que a habilidade técnica é primordial, porque é muito específica, mas em termos de porcentagem aí do tipo de profissões que tem, eu bato muito na tecla dessas habilidades comportamentais, que para mim, pelo menos quando eu também vou contratar, é o principal ponto que eu avalio é se a pessoa tem sangue no olho, né? Se ela realmente quer aquilo, né? Se ela quer alcançar. E aí eu sempre tento trazer também objetivos pessoais para a mesa, né? Para entender se eu vou conseguir contribuir com aquilo. Porque hoje não é só, porra, senta para trabalhar 8, 9, das 5, 6 horas, tchau e até amanhã. Acho que a pessoa que vive assim, ela está fadada a viver o medíocre, né? Da média para baixo, né? Então, se você realmente lida ali com o negócio como sendo parte da sua vida, com a sua profissão sendo parte da sua vida, você consegue trabalhar de maneira mais leve, você está sempre trabalhando, mas nunca está trabalhando, né? Está sempre fazendo uma coisa, mas não está. Então, eu lido da minha forma, do meu negócio, na minha vida, eu lido dessa forma. E a venda, ela vem do comportamento, mas vender você vende qualquer coisa, né, cara? Você vende trade marketing com material de limpeza, estou avaliando outros negócios na área de construção civil, então não tem nada a ver, mas você usa a habilidade da mesma forma e consegue perpetuar, né? Então, para mim, acho que esse é o que eu vou bater na tecla sempre. Cara, acho que você nem vai lembrar disso, mas quando eu comecei a abrir a empresa, eu pedi para você como que você contrata pessoas? Daí você me mandou um formulário. Na verdade, você mandou um arquivo em Word de perguntas que você fazia para as pessoas que você contratava, né? Eu não vou lembrar quais eram, mas assim, o fundamento delas, né, o raciocínio por trás, era muito mais comportamental do que técnico daquela pessoa, né? Nem sei se você lembra que você me mandou esse documento, né? Depois eu fiz umas adaptações lá e adaptei aqui para o nosso negócio, mas acho que você perguntou sobre esportes e comportamental, de uma forma não direta, mas indireta nesse formulário. Cara, porque a questão do esporte eu vi uma vez, um estudo. Cara, se você é um esportista, né, um atleta que treina ou que faz qualquer tipo de esporte, a disciplina tá enraizada em você. Então, esse é o Sim. básico, ter a disciplina para fazer algo. E outras questões mais pessoais, né, que se entende que a pessoa faz aquilo, você já fala, pô, então ela vai ser boa nisso também. E você, Carlão, o que que você acha? Vamos lá, até só aproveitando um gancho aí do João que eu achei muito legal, cara, dessa parte comportamental, e até você comentou que a gente tem que ter a paixão por aquilo que a gente faz, né? Eu acho legal porque hoje quando você pergunta para alguém, cara, quem você é, você responde com o que você trabalha, vocês já perceberam? Então você fala, quem você é? Eu sou um médico, sou um advogado, né? Quem você é vira a sua profissão. Isso, né, acaba em uma forma, né, nós como, né, executivos, acaba virando a sua face, né? O quem você é, o que você faz, né? Então eu acho muito bacana essa parte comportamental, até para você ter paixão por aquilo que você faz, acaba se tornando aquilo que você é, né? E uma mensagem que eu deixo, além do comportamental, que eu também sou, né, 100% a favor, é conexões. Eu acho que a vida é feita de conexões. Isso na sua vida pessoal, profissional, no seu lazer, em qualquer coisa que você for fazer, a conexão é muito importante. Mas no mundo empresarial, ela é fundamental, né? E eu vejo conexão como uma forma de você escalar a tua carreira. Então você abre portas, as pessoas ganham confiança em você, você tem, né, te dá a oportunidade de você conhecer novas pessoas e ao mesmo tempo uma forma de você retribuir aonde você chegou e aquilo que você conseguiu realizar, né? Eu tive muita ajuda durante a minha trajetória e a ajuda ela pode ser uma ajuda pequena de alguém, né, que
chegou ali e te deu um empurrãozinho ou abriu a porta para você, ou no primeiro dia de você na empresa, é um cara que chega, ô meu amigo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Você já se sente, você tem uma sensação de pertencimento, ou aquela pessoa que, enfim, um familiar, um pai, a mãe que pagou a tua faculdade, né? Que te deu um apoio, um suporte financeiro, né? E quando a gente retribui isso, né, uma dos meus valores quando você retribui alguma coisa, aquilo inevitavelmente acaba voltando para você. Então, uma dica que eu dou é se conectem com pessoas, né? Façam amizades, criem relacionamentos, apoiem, ajuda. Às vezes uma ajuda é uma curtida num post. Você vê um post de um amigo, você vai lá, você curte. Você faz um comentário, parabéns, no LinkedIn, né? As pessoas brincam muito, o LinkedIn é banho de ego, né? Mas talvez não é um ego, talvez é só um aporte, você dá ali um apoio para a pessoa, ali uma palminha que você manda, fala, pô, legal, gostei do teu artigo, já demonstrou, pô, eu li, gostei, parabéns. Né? Então, se deixar uma mensagem aí, se conectem. Cara, maravilhoso. Foi legal você falar isso também do apoio, né, dos amigos. Às vezes a gente lança um produto ou outro aqui na empresa, aí um amigo meu vai lá e curte, né? Aí eu fico um pouco em dúvida se ele quer comprar ou não aquele serviço. Daí, às vezes, eu mando mensagem para ele falando, não, eu tava só apoiando só. Eu acho fantástico, cara, né? Porque. Eu podia comprar também, né? Não, a gente dá um jeito de comprar, né? Vender depois. Mas. Fantástico, mas a curtida não paga o boleto. Depois a gente trabalha a venda. O lead caiu na rede. Mas eu acho fantástico, cara, porque tem que ter apoio mesmo, que é conteúdos, experiências, pessoas e construção de redes, né? Então, acho que vai abrir muitas portas mesmo, não só para processo de aprendizado, né, como também evolução corporativa ou eventualmente no negócio que você criou, né? Galera, muito legal. Tivemos aqui o primeiro episódio do podcast Negócios do Novo Mundo com os nossos hosts, tá? Eu falei mais aqui nesse primeiro episódio, mas nos outros episódios vocês vão ver o Carlão, às vezes pode ser o João que vai conduzir a conversa com o convidado. E é um prazer fazer essa versão 2.0 com vocês, que vocês são amigaços aí de longa data, né? Eu diria mais de 10 anos eu conheço vocês aí. Eu tenho certeza que cada um vai ter o seu sucesso da sua maneira, né? Então agradeço todo mundo que escutou a gente até aqui. Um grande abraço. Falamos então do tema mercado educacional e profissional do futuro. Valeu, abraço!